Leandro Teles hoje, gente, vem falar sobre um assunto seríssimo, doenças que agridem os nervos. E muita gente nem sabe que doenças são essas, porque é complexo, né? Bem-vindo, doutor Leandro. Pauta importante, a gente estava devendo essa pauta já para os nossos telespectadores. A gente fala muito de neurologia central, cérebro e medula. E hoje a pauta vai falar sobre os nervos. Então a gente chama de neuropatias periféricas, doenças que agridem os nervos e não são poucas. Não são poucas, mas ao mesmo tempo, não sei se você vai concordar comigo, você é de casa, mas a gente confunde, fala, fulano tá com doença dos nervos. Então, às vezes, as pessoas acham que problemas psiquiátricos, psicológicos que a pessoa pode ter são os nervos. A gente acaba juntando coisas... Por conta do termo, né? Falar assim, eu tô com o nervo à flor da pele, tô nervos nervoso. abalados, né? Mas aqui a gente vai falar do nervo, que é a estrutura nervosa, que é como se fosse aquele fio de eletricidade que traz a sensibilidade, que leva a informação motora, que comunica os membros, a medula ao cérebro. Então é um nervo específico. Mas acontece que esse comando vem justamente do cérebro. Vem do cérebro, trafega pela medula, ele vai e volta. Traz tudo que é sensitivo, leva tudo que é motor. E quando o nervo adoece, a pessoa tem muita baixa de rendimento e muito sofrimento. Então, gente, nosso assunto não tem a ver com doenças psiquiátricas. Hoje não, né? Dessa vez, traz não. com frequência A gente também fala sobre isso. Vamos ver primeiro ponto aqui. Doenças que acometem os nervos são raras na população. Quem dera fosse, isso é um grande mito. Isso é uma das doenças mais comuns. Num consultório de neurologia, 1/4 dos pacientes tem doença no nervo periférico. Na população geral, adulta, em torno de 15% da população tem doença que acomete os nervos. Por compressão, infecções, doenças metabólicas. Então, a pauta de hoje é para muita gente em casa que às vezes sabe que tem isso e que às vezes acha que não tem, mas tem. Ou então você vai saber pelos sintomas e a gente abrangendo quais são as doenças que são caracterizadas com as doenças que agridem os nervos, se você sofre desse mal ou não, né? Desse problema, né? Se você pensar, olha, 1 a cada 5, 6 pessoas então, tem isso. Muita gente. E a população acima de 50 anos, mais ainda, porque as doenças que lesam os nervos acontecem mais em pessoas de mais idade. Homem, mulher, rico, pobre, de todas as nacionalidades. É uma doença comum e democrática. Vamos ver mais uma. Um simples formigamento pode ser sinal de uma neuropatia. Verdade. Mas que tipo de formigamento? Formigamento todo mundo tem de vez em quando. Que varia. Quando você dorme em cima do braço, senta em cima da perna, aquela circulação que volta, né? Então, formigamento transitório, ele tem pouca preocupação. Agora, Kátia, um formigamento fixo, que formiga todo santo dia, que atrapalha o seu sono, que tem uma região específica. É muito comum nas neuropatias o formigamento começar nos pés. Então, o formigamento nos 2 pés, na pontinha, que ao longo dos dias ele se mantém persistente, ou que vai subindo, como se fosse uma meia, cada dia mais alto. Acha que é má circulação, né? Às vezes acha que é circulação, é importante avaliar a circulação, mas às vezes o problema não é o vaso, nem a artéria, nem a veia. Às vezes é o nervo. Agora, o nervo, quando ele se danifica, não é só formigamento que dá, não, Kátia. Que mais? Pode dar perda de sensibilidade. Você não sente as extremidades? Regiões onde você toca e percebe que aquele toque está muito grosseiro. Ou a dor e a temperatura não são bem sentidas, como se fosse uma anestesia de dentista. Aquela região não está igual, a sensibilidade está mais reduzida. Quando o problema pega o nervo na parte motora, você pode ter atrofia muscular. Você olha aquele pé mais magro, aquela mão mais magra, perda de musculatura, perda de força, como derrubar objetos. Você vai andar, por exemplo, tem dificuldade para subir uma escada ou para trocar o passo. Então, sintomas neurológicos fixos, principalmente nos pés e nas mãos, podem ser sinal de neuropatia. O formigamento é o mais frequente. Mas outros sintomas também. E geralmente o formigamento é um dos primeiros. Então, se você buscar o neurologista na época do formigamento, porque é um fenômeno positivo, né? É uma sensação positiva. Antes da perda da sensibilidade, muito melhor, você consegue identificar, às vezes, a causa e evitar que a doença evolua. Vamos ver mais um. Uma neuropatia periférica pode ser causada por doenças clínicas que o paciente nem sabia que tinha. Absoluta verdade. A maioria das doenças dos nervos não são doenças primariamente neurológicas. Às vezes é uma doença clínica e que começa a danificar o nervo porque ela está descompensada. A mais importante é o diabetes. O diabetes sem controle por muitos anos, seja o tipo 1, seja o tipo 2, ele pode lesar vários órgãos. Retina, artérias, rins e nervos. Metade dos diabéticos, 50% tem doença nos nervos. Certo. Então, principalmente aqueles que não se controlam bem. E às vezes a pessoa descobre primeiro a lesão no nervo, e aí o médico pede o exame do diabetes e descobre que ele tinha um diabetes que ele não sabia.
Mas eu vou citar outras. Doença da tireoide, hipotireoidismo. Quão comum é hipotireoidismo? Então, verdade. Sem controle, sem diagnóstico, pode dar alteração no nervo. Ah, é? Hanseníase, é uma doença endêmica no Brasil ainda, né? O pessoal conhece como lepra, pode dar alteração nos nervos. HIV. Também. HIV, às vezes, o primeiro sintoma, ela fica silenciosa por 10, 12, 15 anos e o nervo se acomete. Então, neuropatia por HIV. Hepatite C. Também? Pode se manifestar com lesão no nervo. A Xê abordou várias vezes aqui hepatite C, como a gente tem uma epidemia, né? Muita gente que recebeu transfusão de sangue na época da década de 80, Sim. 90. Hepatite C, às vezes, começa com neuropatia. Hepatite B, carência de vitamina do complexo B, como vitamina B12, B1, B6, pode dar doença do nervo. Mas a carência de vitaminas, uma vez que você oferece para o seu corpo a vitamina que faltava, regride a doença ou uma vez instalada não regride? Depende do momento da doença. Se você pegar no comecinho, repousa a vitamina, volta ao normal. Tá. A doença regride e o nervo volta a crescer. Se você não reconhece, e vitamina B é uma coisa complicada, porque tem pessoas que são, às vezes, vegano, estrito e não faz um bom segmento, ou pessoas que fizeram cirurgias extensas no estômago, ou pessoas que têm um alcoolismo. Então, são causas de carência de vitamina B. Outra causa é a anemia, chama perniciosa, pessoas que têm doença autoimune e tem uma gastrite que a gente chama de atrófica, não absorve vitamina B. Então é importante, quando o médico vê um formigamento, examina e descobre uma neuropatia, ele vai fazer uma ampla investigação. E faz uma varredura. Né? Varredura. Ele vai atrás de uma hepatite, de um HIV, de uma diabetes, de um distúrbio de tireoide, ele vai dosar a vitamina B. Quer dizer, a gente não tem que se preocupar com a lista grande de exames, porque tem um fundamento, isso é correto. Você tem que buscar o profissional correto para que ele faça a investigação correta, né? Agora também tem causas reumatológicas, ele vai investigar isso. Então é importante, porque às vezes a neuropatia ela é a ponta de um iceberg. Ela esconde uma doença clínica que está descompensada. E que uma vez que a gente descobre essa doença logo no início, tanto esta que a gente está falando hoje, as doenças que agridem os nervos, e descoberta qual é essa doença, e o que está causando essa doença, você já resolve 2 problemas, né? Perfeitamente. E outros tantos que poderiam vir que E você esse evita, recado né? nosso também é importante para doenças que você já conhece. Sim, Porque muita gente negligencia o diabetes porque não sente um sintoma. A falar, eu exagero hoje, amanhã eu compenso, e diz que esse vai e vem é pior que tudo, Exatamente. né? Você vai ter a lesão do órgão-alvo. E aí a pessoa pode ter infarto, retinopatia e neuropatia. Então, cuidado. Valorizar o bom controle e a medicina preventiva. Sempre. Vamos ver mais um? Medicamentos e consumo excessivo de álcool estão entre as causas possíveis de doenças nos nervos. Verdade. Quando o médico identifica uma neuropatia periférica, uma doença no nervo, ele vai perguntar o que está tomando de remédio. Mas que medicamento pode causar Várias classes podem causar. Por exemplo, remédios contra o câncer, quimioterapia. Pode dar, ele vai ver qual que é o tipo e vai ver se é passível de mudança ou não. Remédios para colesterol. As estatinas. Não para todo mundo, mas um pequeno grupo pode ter, como qualquer remédio, é passível de efeito colateral. Ele vai olhar. Antiarrítmicos, remédios para o coração, para arritmia, podem dar. Agora, também tem outra coisa que é a questão do álcool. O álcool é uma das principais causas de lesão no nervo. Então, o paciente que é alcoólatra, isso mais em homens, mas hoje em dia, mesmo entre as mulheres, está crescendo. E muita gente confunde, acha que o alcoólatra é só quem bebe diariamente. Que tem necessidade de beber, Ou né? que passa mal quando não bebe. Não é bem assim. Mesmo aquela pessoa que bebe só no final de semana grandes quantidades... Mas acho que é socialmente, né? E muita gente fala, é social, só que tem que ver qual que é a sua vida social. Né? A vida social da pessoa, às vezes, Então, cuidado. O uso excessivo de álcool, principalmente para pessoas mais sensíveis, pode trazer a perda de rendimento, de qualidade do nervo. Por 2 motivos. Porque o álcool agride diretamente o nervo e também agride o cérebro. Ao longo do tempo, né? Verdade. E o álcool também faz com que a pessoa não se alimente bem. A pessoa que é alcoólatra, ela come pouca vitamina do complexo B. Come mais tranqueira para acompanhar a bebida, né? Ou tranqueira, ou às vezes nem come, porque o álcool é tão calórico que a pessoa às vezes não fica com fome. Então ele sofre pela lesão tóxica e sofre pela carência de vitamina B. Sofre 2 vezes, né? 2 vezes. E aí o nervo vai se danificando. Então, alcoolismo e medicamentos. Então, vai no médico, leva sempre a listinha do que está tomando. Inclusive o que é manipulado, o que é natural. O médico vai avaliar qual é a substância exógena que pode estar fazendo bem ou mal. Porque natural, se a gente analisar friamente, cocaína é, né? Tem que tomar cuidado.
né? A gente Não fala vem sempre, do plantinho? Então né? Então, e outra coisa, as pessoas são muito diferentes. Às vezes a pessoa, o que faz mal para um, não faz mal para outro. Então, cuidado, deixa o médico, o especialista, julgar a relevância daquela substância. Tem mais um? Vamos ver mais um? Compressões nos nervos podem causar sintomas neurológicos? Verdade. Às vezes a doença vem de uma doença clínica, às vezes ela nasce no próprio nervo. Existem várias compressões. Síndrome do túnel do carpo. Quando você comprime o nervo mediano na altura da mão, dá formigamento nas mãos, fraqueza, mais comum em mulheres, comum pós-menopausa, comum em diabéticos, síndrome do túnel do carpo. Já ouviu falar em pessoas que têm doença de coluna e comprimem o ciático? É verdade. Ou que tem compressão do ciático fora da coluna. É uma doença compressiva. Tem uma síndrome curiosa que a gente chama de síndrome do sábado à noite. Que síndrome do sábado Tem esse à nome. noite? Se você procurar aí no Google, vai ver o nome. É a compressão do nervo radial. Ou a pessoa bebeu fim de semana, ou dormiu com o braço aberto com alguém alocado em cima do úmero. E aí ela acorda com o braço paralisado. Acha que teve um derrame, procura um médico com uma fraqueza no braço. Compressão do nervo radial. Isso tem bom prognóstico, depende do tempo que ficou comprimido, do tamanho, mas isso acontece e tem esse nome curioso. Engraçado. É o nome curioso, síndrome do sábado à noite, mas pode acontecer na segunda, na terça, na quarta, se tiver motivo para tal. É que de sábado à noite as pessoas aproveitam um pouco mais a vida, né, durante a semana tão corrida. Vamos ver agora as dúvidas que surgiram? Legal. Gisele, sinto desconforto e um pouco de falta de sensibilidade na lateral da perna, entre o quadril e o joelho. Pode ser neuropatia? Pergunta interessante. Sempre pode. Olha o sintoma. Falta de sensibilidade. Quem traz a sensibilidade são os nervos. E é numa região específica, né? Ó, na lateral da perna, entre o quadril e o joelho. Geralmente, quando é uma ciática ou uma doença, uma dor que vem da coluna, ela vem mais por trás. Não na frente. Aqui está na lateral da perna, mas existe uma doença, tem um nome esquisito, chama meralgia parestésica. É a compressão do nervo cutâneo lateral da coxa. Mas o que pode fazer isso? Pode ser cinto muito apertado, ganho de peso, roupa apertada. Então isso é muito comum. Um formigamento ou um desconforto na lateral da perna. Lógico que ela tem que ser examinada por um médico neurologista. Aí precisa ver que tipo de roupa está usando. Pode ser a compressão desse nervo cutâneo lateral da coxa. Mas tem que apertar muito para causar isso? Tem que apertar muito durante muito tempo. Às vezes a pessoa engordou, a roupa ficou mais apertada. Às vezes tem pessoas que usam cintos muito apertados. E tem pessoas que a gente não encontra a causa da compressão. Pode ser um dia que dormiu de lado, algum momento que apoiou. Então é uma doença que tem diagnóstico e tem tratamento. Então, Gisele, pode busca ser uma orientação médica. Para você ter direitinho, primeiro, a busca, aquela varredura também em vários problemas, para depois saber o que pode ser. Sem dúvida. Mas o importante dessa pergunta é, pode ser neuropatia? Pode. Perdeu função neurológica? Perdeu. Sensibilidade. Localizado em faixa, buscar um neurologista para fazer o diagnóstico específico da causa. Verdade. Vamos para mais uma. Aline, meu pai tem neuropatia nos pés, consequência de quimioterapia. Já tentou alguns tratamentos, mas nenhum resolveu ou amenizou. No caso de quimioterapia, pode ser definitivo ou tem como amenizar? Parece que ela até estava ouvindo a gente falar, né? Parece. Então, quimioterapia é uma causa frequente de neuropatia. Aí vai depender muito de qual quimioterápico, quanto tempo ele usou e que tipo de lesão ele teve. O nervo, Kátia, parece um fio elétrico. Ele tem a parte de dentro, a gente chama de axônio, e a parte de fora, que é uma capa de gordura, que é mielina. Depende se a lesão foi por fora... Parece o conduíte e os fios que passam por dentro, É como né? se lesasse a borracha ou o fio de dentro. Quando lesa fora, às vezes a recuperação é mais rápida. É mais fácil você reencapar um nervo. Quando a lesão ela é mais grave dentro do nervo, às vezes a recuperação é mais lenta. Então precisa ver caso a caso. Tem um examezinho que é feito, que é a eletroneuromiografia. É um exame específico do nervo. Você pega eletrodos e vê exatamente o trajeto, quantos nervos estão acometidos, qual a intensidade, se a lesão é por fora ou por dentro. Tudo isso o neuro vai usar para dar o prognóstico. De modo geral, existem quimioterapias que você tira e melhora, e tem algumas que o nervo é lesado definitivamente. Então precisa ver caso a caso. Então a Aline tem que levar o pai dela para o neurologista para analisar o caso do pai dela com individualidade. E sempre ao lado do oncologista, porque também não adianta você querer suspender só a quimioterapia, porque a quimioterapia está tratando uma doença super grave. Então precisa ver qual é o tempo que vai usar. Às vezes é um efeito colateral por um bem maior, que é tratar uma doença ainda mais grave. Então, Aline, volta com teu pai no médico e busca o neurologista também, tá? Perfeito. Vamos ver mais uma?
Mariana, minha mãe teve um tipo de síndrome, perdeu boa parte dos movimentos, tendo que ir para a UTI. O médico disse que foi uma paralisia nos nervos e que isso ocorre após vacinação ou infecções. O quadro foi terrível. Como podemos evitar esse tipo de doença? A descrição da Mariana sugere uma causa bem conhecida da neurologia de uma neuropatia aguda, que acontece em poucos dias, às semanas. O nome é meio feinho, chama síndrome de Guillain-Barré. Essa síndrome de Guillain-Barré, Guillain-Barré é o nome das pessoas que descreveu. E esse é o melhor nome, que o nome médico é pior que esse. Qual é? Vários, radículo de raiz, neurite aguda. Ah, não, isso é muito difícil. A gente chama, Vamos pro Guillain-Barré, nos corredores a gente chama de PRN, polirradículo neurite. Mas é mais conhecido como Guillain-Barré. Isso é comum assim, para o neurologista. Na população a doença é rara. Sabe quem teve Guillain-Barré? Quem? O Ronivon. Colega nosso aqui da Gazeta. Ele teve uma ele recuperação teve, boa, verdade. ele mesmo comenta e fala sobre essa Mas fase esse da foi vida dele. super complexo para ele, viu? Complexo. É uma doença autoimune, é o sistema imunológico que ataca os nervos e ela pode realmente vir pós-vacina ou pós algumas infecções. Mas culpa da vacina ou culpa do corpo da gente que naquela hora que foi aplicada a vacina teve uma reação que ninguém esperava? Exatamente, é uma reação pessoal e rara à vacina. Agora, mesmo assim, não se justifica não tomar a vacina, porque o bem que a vacina faz é muito maior do que esses raros casos de Guillain-Barré. Outra coisa pode ser infecções respiratórias, diarreias. E tem agora, a gente está num país também endêmico, onde você tem arbovirose, doenças transmitidas por mosquitos, zika, chikungunya, dengue. E outros, e isso pode acontecer pós-zika, pós-chikungunya, pós-dengue. É muito difícil você evitar. Lógico, tentar não propagar a disseminação do inseto. A vacina você não consegue evitar. Você tem que tomar. O que você tem que fazer é reconhecer prontamente uma fraqueza nas pernas que acontece depois de quadros infecciosos, não esperar passar, buscar ajuda médica. Perda de sensibilidade que piora. Fraqueza de que tipo? Porque a pessoa pode achar que está debilitada, né? Mas não, debilitado é geral, né? Às vezes está com infecção, você fica todo meio... molenga, Agora, né? uma fraqueza nos pés, uma fraqueza localizada, melhor procurar o médico. O médico vai bater os reflexos, vai testar alguns testes neurológicos e ele vai saber quem tem uma fraqueza por infecção, quem tem uma fraqueza por lesão de nervo. Então, a síndrome de Guillain-Barré, o termo feio, mas é uma doença importante, ela pode dar esse quadro, nem sempre ele é tão dramático, mas tem formas graves onde essa paralisia sobe e o paciente pode ir para a UTI, para o respirador. Mas pode reverter, né, totalmente. Geralmente, o paciente bem cuidado e a doença é reconhecida prontamente, ele tem uma evolução boa, que pode demorar alguns meses, mas quase sempre a pessoa se recupera completamente. Meses? Pode demorar meses. Mas meses na UTI? Pode demorar meses na UTI, pode ser semanas, mas é uma doença séria. Por exemplo, no caso desse que a gente falou do Ronivon, é recuperação total. Mas a maioria dos casos hoje tem recuperação total, mas tem que reconhecer. Essa é uma doença importante, porque a gente pensa em doença crônica, né? E aqui é uma doença aguda. Ela evolui de dias a poucas semanas. Síndrome de Guillain-Barré. Se quiser mais informações, na internet, bons sites, você encontra muita informação sobre essa síndrome. Vamos para a última pergunta? Vamos ver para quem é. Ó, Bianca, qual o melhor tratamento para neuropatia diabética? Boa pergunta, Bianca. Diabetes é uma das principais causas hoje de neuropatia periférica. A gente tem uma epidemia de diabetes, né? O melhor tratamento é sempre tratar a causa. Se quem lesou o nervo foi o diabetes, foi a hiperglicemia, foi a lesão dos vasos, primeira coisa, controlar o diabetes. Com medicamento, com idas frequentes ao endocrinologista, com exames, com perda de peso, atividade física. O sintoma do nervo ele pode ser atenuado com alguns medicamentos e o neurologista pode prescrever os medicamentos para você ter menos sofrimento de dor, formigamento. Fisioterapia é importante para aquelas pessoas que perderam força, né? Outra coisa que é muito importante é quem tem neuropatia nos pés é cuidar do pé. Olhar o calçado, evitar meia com costura, olhar sempre se não tem nenhum machucado que passou desapercebido, já que a sensibilidade ele é pior e a cicatrização é pior. Então é importante cuidar, passar creme, manter hidratado, olhar para o pé. A gente às vezes não olha muito para o nosso pé, verdade, né? Entre os dedos. Então quem tem neuropatia tem que tratar a causa base, buscar uma atenuação com o neurologista e cuidar bem do órgão acometido para não ter uma complicação. Agora, bom, gente, lembrando, deixa eu só pegar o livro aqui, ó. Lembrando, o mais importante de tudo é perceber qualquer alteração no seu corpo. E o corpo da gente mostra sinais. Vá a um médico, mas começa já a pensar, se
O diabetes é um causador de tantas complicações na vida e outras não. As que podem evitar, que a gente evite. As que não podem ser evitadas, perceber um sintoma de doenças, até para a gente aprender que sintomas são, que pode ser, como evitar. Agora, só no momento que você estiver frente a frente com o médico, levando todos os nomes dos remédios que você usa. Isso É importante, ele vai passar batido em 1 segundo. Mas você chegar armado para consulta, vai realmente facilitar a vida de ambos, né? Tem exames que a gente pode achar que não tem nada a ver com o médico que a gente está indo. Por exemplo, o neurologista, vou levar exame ginecológico? Levo, porque o exame ginecológico também pode dar muitas orientações. Exatamente. Né? Leva tudo e o médico, ele vai saber o que é importante ou não. Ele vai fazer essa triagem, né? Verdade. Olha, importante também. Está esquecendo muita coisa? Está com a tua memória mais para lá do que para cá? Ó, técnicas e hábitos e dicas para afiar a sua mente e aperfeiçoar a memória. Porque às vezes a gente acha, é normal, é a idade que eu estou esquecendo. É nada, a gente às vezes não cuida da memória, do cérebro, como tinha que cuidar, né, doutor? Verdade. Muita gente reclama, mas não faz por merecer nada, né? Uma boa memória, uma boa cognição, tem que fazer a sua parte. E olha, o livro é pra gente que é leigo, não é pra médico, não. Pra gente não só ler, mas pra gente colocar em prática. Vale, gente, pra todo mundo, independente da idade que você tem. Teu filho adolescente tá reclamando, que agora começa o fim de ano, aquela loucura, tanta prova. Tô estressada, é por isso que eu não lembro. Vai pras técnicas, você vai ter aqui muitas dicas. Antes que eu me esqueça, você começa a cuidar pra você ter uma memória melhor. Você encontra nas principais livrarias e hoje pela internet super fácil de encontrar também. Vou passar o site do Dr. Leandro, www.leandroteles.com.br, Instagram. No Instagram, Neuro Leandro Teles. E Facebook fanpage. É uma fanpage, né? Neurologista Leandro Teles. Muito bem. Adoro quando você... Eu gosto. Beijo nas meninas, viu? Obrigado. É o professor, como ele ensina a gente, né, não? Eu já dei os parabéns ao doutor em outra ocasião, ótimo, né? Pela comunicação dele. Ele vai com a certeza. Sabe o que eu gosto? Né? Ele é animado. Sim, e um médico sim, humanizado que a gente precisa também. E sabe muito também. bem do que está falando, sabe. né?